Legal, gente. Mantendo aí nosso compromisso para começar aqui dentro do horário. Vou começar explicando um pouco para todos, para quem está participando pela primeira vez do People Talks. O People Talks surge como uma ideia de trazer benchmarks de RH de alta qualidade, aplicáveis e dinâmicos. Então, é uma série de conteúdos, sempre com convidados de empresas modernas e interessadas em evoluir o RH, como a Mari, está aqui da Conta Simples. Então, na Mindsight, a gente está sempre olhando para processos fundamentais do RH, seja para processo de seleção, seja para processo de clima organizacional, gestão de performance, e um contexto completo do ciclo de gente. A gente sabe que recrutamento e seleção é o começo de tudo, é o começo dessa jornada. Então, abordar esse tópico hoje, falando justamente sobre eficiência do funil, é muito significativo, porque ele envolve diversos pontos. A gente vai falar sobre qualidade da seleção, sobre otimização de tempo, sobre métricas nesse processo e tantas outras preocupações que a gente sabe que no dia a dia do RH a gente vive isso na pele. Então, é por isso que a gente escolheu esse tópico, para a gente aprender um pouco hoje com a Conta Simples sobre como vencer essa realidade, como viver isso no dia a dia. E bom, pessoal, eu não me apresentei ainda oficialmente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Luísa, sou líder de Customer Success aqui na Mindsight, sou especialista em recursos humanos, continuo estudando isso em toda a minha trajetória e hoje estou aqui para facilitar esse bate-papo para vocês. E bom, fazer minha audiodescrição, que é importante da gente seguir aqui também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou utilizando um headphone preto, a parede atrás de mim é branca com uma janela preta. E bom, agora que vocês já me conheceram um pouquinho, vou deixar a Marina se apresentar para vocês também. Então, fique à vontade, Marina. Boa, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pela participação de todos. Muito prazer estar aqui com vocês, falar de um tema que eu gosto bastante, que eu vivencio diariamente aqui na minha rotina. Bom, eu me chamo Marina, sou responsável aqui pela área de atração e seleção da Conta Simples, uma fintech brasileira. Vou fazer minha audiodescrição aqui para vocês. Sou uma mulher branca, de cabelos pintados, né, da cor loira. Estou usando um headphone branco e com um fundo virtual verde, que às vezes aparece o fundo e às vezes aparece um pouco o fundo do meu quarto. Legal, Marina, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. E para introduzir um pouco para vocês também como é que funciona a nossa dinâmica aqui. Primeiro, a Marina vai apresentar para a gente um case super completo. Já tive alguns spoilers, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vocês podem mandar todas as perguntas aqui no campo de comentários, né, no chat. Então, sigam interagindo. Se tiverem perguntas na apresentação, podem ir enviando todas, que depois da apresentação da Mari, a gente vai fazer todas as perguntas que vocês tiverem mandado para ela e fazer realmente um bate-papo interativo. Então, fiquem à vontade para utilizar bastante aqui o nosso chat. Tá bom? Então, primeiro, vamos lá começar, né, com a nossa Mari apresentando. Fique à vontade para compartilhar sua tela e começar a apresentação. Já está aparecendo aí para você, Lu? Sim, Boa. certinho. Pode. Maravilha. Bom, então só vou trazer um pouco mais de contexto aqui, trazendo um pouco da Conta Simples do nosso cenário, porque faz muita sinergia falar um pouquinho desse case, né? Falando um pouquinho de momento de empresa. A Conta Simples ela é uma startup, então nós somos uma startup do ramo de tecnologia voltado para o mercado financeiro. E a gente nasceu com a missão de libertar as empresas, de fato, para gerar controle e eficiência no dia a dia, facilitando a jornada financeira das empresas. Então, a Conta Simples ela tem um pouquinho mais de 5 anos, então esse case que eu vou trazer para vocês é muito em torno, né, da dor do crescimento que todas as empresas novas ou empresas que estão passando, né, por essa aceleração acabam sofrendo, né, com essa escalabilidade de negócio e de headcount, né, de contratação de novos funcionários também. Reforçando aqui um pouquinho sobre mim, hoje eu atuo na Conta Simples, mas eu já tenho mais de 13 anos de experiência na área, sendo os últimos 6 anos em empresas de tecnologia e startups. Deixei aqui o meu QR Code, então fiquem super à vontade caso vocês queiram me adicionar no LinkedIn e depois manter esse networking ou a gente aproximar um bench ali também. Vou super adorar aí conversar e conhecer um pouquinho mais de vocês também. Então, esse canal super aberto aí com vocês. Passando um pouquinho aqui do case que nós vivenciamos aqui na Conta Simples, como que a gente conseguiu, né, reduzir o turnover prematuro
e melhorar também a assertividade na contratação, ganhando eficiência e escalabilidade em nosso processo de seleção. Vou trazer um pouquinho aqui do contexto, então, eu sempre digo isso para todas as pessoas que trabalham comigo, e o meu time vive muito isso no dia a dia, assim, o meu time tem um senso crítico muito bom, e a gente tem esse olhar muito para dados. Então, independente do contexto ou empresa que vocês estejam inseridos, usem os dados como seu principal aliados, né? Então, os dados, eles dizem por si só. E a gente chegou nesse grande dado que 47% dos nossos desligamentos, sejam voluntários ou involuntários, eram prematuro. O que isso significa? Que a gente considera o turnover prematuro pessoas colaboradoras que pedem de demissão ou são desligadas entre de 0 a 6 meses de empresa. Então, isso era uma grande dor, porque a gente acaba tendo até aquela analogia do balde furado, onde você contrata na entrada e essa pessoa acaba não ficando na empresa, e isso traz algumas consequências para o negócio. Então, quais foram as principais consequências, né, que nós tivemos a partir desse diagnóstico? Então, um custo de aquisição de talentos alto, porque é um tempo investido em processo de seletivo, tempo das pessoas envolvidas no processo, tanto recrutadores como pessoas gestoras, stakeholders, as ferramentas e softwares que a gente utiliza, todo o processo de trâmite admissional, de exame médico, contrato, benefícios, como também o impacto na performance das áreas, esse impacto em produtividade, às vezes alguma descontinuidade de um projeto que estava sendo tocado por essa pessoa colaboradora. Então, isso tem um impacto também na performance e no resultado da própria área impactada, e também reputação da marca empregadora, porque a gente acaba, né, refletindo ali para o mercado o tempo médio de sobrevida ali, né, de tempo das pessoas colaboradoras dentro da empresa. Então, isso também acaba impactando todo o nosso ciclo, né? Olhando ali o topo do funil, quando a gente quer atrair e ter um maior awareness ali, olhando para a marca empregadora também. E aí, como que foi o nosso caso, né? Então, a partir desse cenário, dessa dor e desse problema, a gente foi revisitar o nosso funil do processo seletivo. Então, não sei se todos aqui, né, conhecem um pouco do conceito de topo, meio e fundo de funil. Eu deixei aqui de cores diferentes destacadas, mas basicamente quando a gente está falando de topo do funil, a gente olha ali para a jornada ali de atração, né? Então, como que a gente se comunica como empresa, como a gente se comunica com as pessoas candidatas, como que a gente atrai essas pessoas para o nosso funil, para a gente ter ali como sucesso, né, aplicações e também pessoas ali para a gente fazer a qualificação. Quando a gente olha para meio de funil, são as etapas do processo em si, quando as pessoas já passaram por esse filtro e estão em processo conosco, e cada empresa tem um fluxo de etapas, então não tem certo ou errado, mas é essa parte de avaliação das pessoas selecionadas. E o fundo do funil, que é a parte ali super positiva, que é o momento de proposta, de offer, de dar boa notícia ali para as pessoas candidatas. Então, aqui eu peguei um dado, né, um baseline aproximado de 7 vagas, então esse funil é de 7 posições ali que estavam sendo conduzidas por uma recrutadora dentro do nosso time. Só para vocês terem um pouco de clareza de quais eram os principais ofensores do nosso funil. Então, a gente tinha ali um pool de candidaturas alto, a gente conseguia, né, então, triar 10% e de forma manual, porque a gente não tinha nenhuma plataforma que nos apoiasse nessa qualificação. E dessas 210 pessoas, metade eram convertidas para entrevistas. Então, o que acontecia? A gente entrevistava um alto volume de pessoas candidatas para avançar numa próxima etapa com a liderança ou com o time, apenas 39%. Então, na prática, o que isso significava? A cada 10 pessoas entrevistadas pelo meu time, time de talent, apenas 4 eram aprovadas para a etapa com o gestor. Então, a gente tinha ali um índice de reprovação alto, né? Então, 6 pessoas eram reprovadas em média por shortlist formada, e isso impactava ali no tempo dedicado da pessoa recrutadora, quando tem outras vagas no pipe também para avaliar. Aí, além disso, a gente estava com essa conversão também de taxa de offers aceitas entre 70% e 8%, a gente tinha algumas recusas também no processo. Então, em média, o recrutador trabalhava ali umas 20 horas por vaga trabalhada. Então, a gente começou a entender, putz, dá para a gente ser mais eficiente, ser mais produtivo e assertivo na condução dos processos seletivos aqui dentro.
Então, a gente trouxe algumas hipóteses, né, algumas causas a partir da dor do problema identificado, dividindo ali entre topo, meio e fundo do funil. Então, olhando para o topo do funil, nós identificamos que na etapa de alinhamento, de briefing de perfil com a pessoa gestora, faltava clareza e profundidade sobre o perfil que era desejado, tanto em senioridade, como também em relação a competências, né, soft skills e hard skills desejadas, e também o entendimento do contexto da área e o impacto daquela área e posição para o negócio. Então, isso era algo que não estava muito bem setado dentro da conta simples. E quando a gente não entende o perfil, a chance da gente ter uma assertividade no fundo do funil é muito baixa, porque o que seta o processo é a clareza do alinhamento do perfil entre todas as pessoas envolvidas no processo. Além disso, a gente tinha uma triagem super manual, então as pessoas se aplicavam e as recrutadoras olhavam perfil por perfil até ter um número ali, um volume factível para poder avançar para uma etapa com talent, então tinha um tempo ali dedicado e uma operação manual também. E a gente também não tinha nenhum recurso de qualificação inicial, né? Nenhuma ferramenta, nenhum formulário, nenhum screening, então era bem operacional de fato mesmo a forma que a gente olhava para o topo do funil. Além disso, no meio do funil, a gente tinha baixa conversão nas etapas entre talento e liderança, que foi constatado no funil que eu apresentei para vocês, onerando ali em tempo também, né? E também no tempo do SLA, porque a gente entrevistava mais pessoas para aprovar, então o gestor demorava um pouco para receber essa shortlist completa. E uma taxa alta de reprovação por falta de alinhamento cultural. Então, daquelas 61 pessoas que eram reprovadas, maior parte era por falta de alinhamento cultural, que são as competências que a gente valoriza aqui dentro de cada comportamento da conta simples. E olhando para o fundo do funil, a gente tinha uma dificuldade para a tomada de decisão sobre as pessoas candidatas finalistas, justamente porque o processo se retroalimenta. Se você não tem clareza no início sobre o que você espera daquela posição em relação à senioridade, conhecimento técnico, soft skills, vai ser muito difícil você conseguir entender e identificar qual é aquela pessoa certa ali para a sua área e qual é aquele talento que vai impactar ali e fazer diferença para o negócio. E aí, trazendo um pouquinho aqui para vocês, o que a gente aprendeu com isso? Então, a gente começou a testar e aprender com novas formas de trabalho e novos key queens, né? Então, a gente colocou para rodar novos fluxos, novos processos, para a gente ver o que a gente ia trazer de resultado diferente, para ver se ia permanecer ou se a gente ia ter que fazer alguma mudança de rota. Então, esse trabalho ele foi feito muito em parceria com o meu time, então, super reconhecimento aqui. Não sei se meu time está conectado, mas é um time super engajado com a missão, super comprometida. É uma galera muito flexível e quando eles viram esse desafio do nosso problema, todo mundo se ajudou para a gente fazer um grande brainstorm, de fato, e identificar a jornada da pessoa candidata em todas as etapas do funil do processo. Então, eu vou trazer aqui algumas boas práticas que nós colocamos para rodar e o que vocês tiverem de dúvidas podem colocar nos comentários, que aí ao final da apresentação eu posso detalhar mais no micro sobre possíveis dúvidas de vocês. Então, como eu disse anteriormente, a parte da etapa e alinhamento de briefing, o que a gente fez para trazer mais clareza? A gente construiu um briefing bem robusto. Então, a gente tem um roteiro, um script de briefing que vai para além do escopo da posição. Então, a gente quer entender o contexto da área, quais são os principais projetos, desafios que aquela pessoa vai ter, né, nessa cadeira, quais são as áreas de interface, como que essa área impacta o negócio, ou em receita, ou em algum KPI, ou em algum OKR, se a empresa utiliza essa metodologia, para ter clareza do escopo para além da posição e sim o impacto da posição naquela empresa. Então, isso facilita muito, até mesmo para quando a gente tiver as conversas com as pessoas candidatas, justamente porque a gente consegue até vender melhor o desafio para as pessoas quando a gente entende o cenário por completo. Então, esse roteiro fez super diferença, o meu time construiu isso, e deu muito mais clareza, e também é um momento onde eu sempre falo que nós, como talent, a gente não tem que ter uma atuação de receber e executar a demanda. O nosso papel ele é um papel muito importante justamente para a gente provocar as lideranças.
porque é a gente que está ali na ponta, mapeando o mercado, conversando com pessoas, entendendo o benchmark. E às vezes a liderança tem uma visão muito míope da área, né? Ou às vezes não está conduzindo processos com muita frequência. Então é o momento de nós, como recrutadores, também provocar a liderança. Às vezes eles trazem a necessidade de ter um perfil júnior, pleno ou sênior, mas quando você acaba tendo esse momento de briefing, você consegue perceber de fato, putz, tudo isso que está sendo solicitado não é para um perfil de júnior. O nível de autonomia e responsabilidade seria de um pleno ou de um sênior. Então, é um momento também da gente provocar a liderança em relação ao design organizacional, o span of control daquela estrutura. Eu sei que em algumas empresas tem o papel do HRBP, do BP, que fazem essas conversas e são mais próximos, mas eu sei também que tem cenários que tem empresas que não têm essa posição. Então, eu sempre falo, o talent tem que ter uma visão 360 para que a gente possa ter assertividade no processo. Porque já teve muitos casos onde a liderança não tinha muito clareza de senioridade, a gente conduz o processo de ponta a ponta, chega no final, putz, não era esse nível de senioridade que eu estava precisando, então a gente vai ter que focar num sênior. Então, todo o tempo investido, todas as entrevistas realizadas acabam indo por água abaixo. Então, isso faz muita diferença e é uma etapa super, super, super crucial. Além disso, a gente começou a usar também, né, o uso de inteligência artificial. Eu não sei o quanto que vocês estão por dentro aí do tema, mas a gente tem pensado muito aqui dentro do nosso escopo o que a gente pode, de fato, otimizar, né? Ganhar grandes key wins, assim, acionáveis que podem facilitar o nosso dia a dia. Então, a gente até usa, quando a gente faz a construção desse alinhamento, que a gente compartilha também com a pessoa gestora para formalizar ali o que foi setado nesse briefing, e a partir disso a gente usa para gerar uma descrição de cargo, um esboço de descrição de cargo através desse contexto de alinhamento de perfil, e também para ajudar a gente na parte de perguntas-chave de triagem, a partir daquilo que foi conversado. Então, tem facilitado muito, muito mesmo. Além disso, a gente fez uma revisão de toda a jornada da pessoa candidata, quais eram os pontos de contato que tinham com a conta simples e como a gente poderia impactá-la positivamente, tanto em experiência como com conteúdo sobre a empresa, para a gente ter pessoas engajadas com a conta simples, que queiram fazer parte do negócio, porque a gente sabe que o mercado ele tem, né, se aquecido novamente, a gente tem competido com outros players, e quais serão os nossos diferenciais como empresa para a gente conseguir trazer esse talento para dentro de casa. Então, a gente fez todo um material justamente para contextualizar a pessoa candidata sobre a nossa empresa antes de vir para o nosso bate-papo. Isso reduziu muito o nosso pitch, explicando sobre a empresa no primeiro papo com as pessoas candidatas. Eles já vêm muito mais contextualizados e brifados, e a gente reduz o tempo de explicação sobre a empresa e negócio e foca principalmente ali, né, na experiência e papéis e contribuições da pessoa candidata. Então, a gente fez um material, depois eu posso compartilhar aí como bench, dos bastidores da conta simples, que a gente fala sobre por que a empresa existe, qual que é a nossa visão, missão, quais são os nossos valores, código de cultura, quais são as tecnologias que a gente utiliza, quais são as ferramentas, como que é o nosso modelo de trabalho, e isso dá muita clareza. A gente colocou também um e-book de boas práticas de como participar de entrevistas, de como se preparar para cada etapa do processo, fala sobre tudo, assim. Então, realmente é um guia ali para a pessoa candidata. E, além disso, a gente tem esse código de cultura que as pessoas passam por uma etapa de cultura, então elas já também conseguem entender um pouquinho mais comportamentos valorizados aqui dentro. Além disso, a gente também tinha uma grande dor na etapa de qualificação, e a gente teve aí como um grande parceiro, né, a Mindsight, que somos parceiros, né, então desde o ano retrasado, eu acredito, para nos ajudar e nos apoiar nessa parte de qualificação do topo do funil do processo. Então, a gente tinha ali 61% das reprovações por alinhamento cultural, e eles nos apoiaram com assessment de fit cultural. Então, a gente fez todo um mapeamento cultural, né? Então, a gente pegou pessoas que são referências em cultura aqui na Conta Simples, que vivem e refletem esses comportamentos, e nós fizemos, de fato, todo esse mapeamento que nos ajudou a escalar o nosso processo. Então, a gente hoje tem esse teste que nos apoia muito nessa qualificação inicial,
fazendo com que a gente avance para a etapa com talent, pessoas mais aderentes, e com isso reduziu ali a nossa taxa de reprovação também por cultura. Além disso, a gente também tem utilizado a inteligência artificial para criar perguntas de pré-triagem, então perguntas-chave, então através da job description, meu time ele utiliza ali, né, a IA para fazer ali as perguntas-chave para qualificação. Isso ajuda bastante também para a gente avançar pessoas ali que estão mais aderentes ao escopo ou conhecimento técnico da posição, e também a descrição de cargo ali com IA também. Vou passar aqui para a parte do meio do funil. A gente fez um trabalho também super interessante, que a gente não tinha até então. A Conta Simples, ela fazia um único bate-papo com a pessoa candidata, onde a gente avaliava tanto a parte de requisitos técnicos, papéis, responsabilidades, e também avaliava ali alguns pontos de cultura, e a gente identificou que a gente não estava sendo efetivo. Então, a gente fez a construção de um scorecard de cultura, que nada mais é do que perguntas por competências direcionadas e com evidências de esperado. Então, o que é a evidência de esperado de cada resposta daquela pergunta realizada? Então, isso foi bem importante. Tem scorecard de cultura, tem scorecard de alguma competência, então cada empresa trabalha de uma forma, mas aqui a gente fez as perguntas por competências baseada no nosso código de cultura. Então, a gente acabou quebrando as etapas de entrevistas. Então, após a triagem, a gente faz um bate-papo inicial, que é um bate-papo que a gente não aprofunda nada de cultura, só para entender papel, responsabilidade, nível de autonomia, fatores motivacionais da pessoa candidata, fazer check de pretensão, disponibilidade de trabalho. E essa pessoa estando aderente ali aos principais requisitos, a gente marca uma segunda etapa, que aí sim é uma etapa de cultura, que é um bate-papo um pouco maior, onde a gente aprofunda e consegue ter mais clareza se aquela pessoa está aderente à nossa cultura ou não. E isso trouxe um resultado absurdo que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Além disso, a gente foi buscar no mercado uma ferramenta de transcrição de entrevistas. Então, o meu time ele é bastante inquieto, bastante curioso, estão super antenadas aí com as novidades e tendências de mercado, e a gente conseguiu colocar para rodar uma ferramenta de inteligência artificial que captura toda a entrevista realizada com a pessoa candidata. E isso, lógico, com a autorização dos candidatos, a gente também passa uma comunicação sobre isso, mas até agora ninguém se negou a utilizar a ferramenta e ser gravado. Mas o principal objetivo é gerar eficiência e também ter redução de vieses no processo seletivo, né, garantindo maior imparcialidade e justiça com todas as pessoas candidatas. E a gente sabe que a vida dos recrutadores não são fáceis, a gente entra numa entrevista, daqui a pouco tem que desconectar para outra e começa outra, e às vezes a gente nem conseguiu terminar todo o parecer, porque a gente vai anotando enquanto está entrevistando, e às vezes a gente não consegue capturar tudo que é relevante daquela entrevista. E às vezes o candidato, né, a pessoa candidata pode ser penalizada, ou porque o recrutador está sobrecarregado com a agenda de entrevistas, ou justamente porque já está preocupado com a próxima entrevista, quer ver o perfil do próximo candidato. Então, assim, isso é vida real, isso acontece muito. Então, a melhor forma da gente garantir que o candidato não seria penalizado e que a gente ganharia eficiência na construção desses pareceres, dossiê das pessoas candidatas, foi utilizando essa ferramenta. Então, assim, ela tem sido sensacional, a gente usa não só para as entrevistas, mas meu time usa também para o alinhamento de perfil no briefing, porque aí fica tudo ali consolidado, que foi conversado com a pessoa gestora, a gente usa em outras etapas, então tem sido maravilhoso. Além disso, a gente tem também a capacitação de Hiring Managers, então de tempos em tempos a gente faz isso de forma periódica, para capacitar as pessoas gestoras, dando mais clareza ali sobre o fluxo e processo de seleção, então sobre avaliação por competências, diversidade e inclusão, boas práticas, também sobre senioridade, skills cross que a gente valoriza aqui dentro. Então, essas são algumas das boas práticas quando a gente olha para meio do funil. Vou avançar aqui para o fundo do funil. A gente também colocou para rodar uma etapa de debriefing. Aqui a gente atua de forma remota, então a gente tem muito hábito de feedbacks assíncronos. Então o gestor mandava ali pelo Slack, pela ferramenta de comunicação interna, e a gente não tinha um momento para discutir sobre as pessoas finalistas, né, no processo. E isso ficava muito solto, assim, a gente não tinha muita profundidade e clareza o porquê que eles não curtiram um candidato, ou por que a gente estava avançando com um e não com o outro.
Então, nós, como time, construímos um momento onde ele é síncrono, né? A gente se conecta ali via Meet, e o meu time ele constrói ali como se fosse um dossiê das pessoas candidatas finalistas. Então, relembrando ali os principais feedbacks de cada pessoa envolvida no processo, falando também sobre o teste da Mindsight, que ajuda e suporta muito nesse momento, olhando para as características pessoais, ali as principais competências. E aí é um momento que também o meu time usa de muita influência. Então, como eu disse lá no início, nós não somos uma área só de execução, a gente tem que estar alinhado com aquilo que vai trazer impacto e resultado para o negócio. Então, escolher o talento tem um impacto absurdo, porque a gente está escolhendo uma pessoa com uma expectativa muito alta ali sobre performance e também crescimento da empresa. Então, o meu time, eles trabalham muito próximo às lideranças para provocar, para questionar, para que a gente seja seguro e confortável em seguir com aquelas pessoas candidatas. E temos também o momento UAU de offer, que eu acho que esse é um mega diferencial. A gente tem a nossa pesquisa de NPS com pessoas candidatas e a gente recebe muito elogio sobre o diferencial do processo seletivo ser humanizado, como também o momento da offer. Então, a gente não faz a offer por telefone, a gente marca um horário com a pessoa candidata, junto com a liderança, para dar o feedback à devolutiva. E nesse momento a gente prepara um PPT personalizado. Então, cada offer tem ali um PPT de acordo, né, com a pessoa candidata. Lógico que olhando em escala, talvez isso possa ficar inviável, mas até agora a gente tem dado conta, justamente porque são poucas alterações, e isso faz muita diferença, e é muito difícil a gente receber um não ali no momento ali com a pessoa candidata. Muitos já trazem um sim logo de cara. Então, é uma experiência uau. Então, é onde a gente traz ali o missão, visão, valores novamente. A gente fala sobre o desafio da posição, então ele tem clareza do escopo, o que é esperado, o que ele vai encontrar, né, se aceitar a nossa oferta. A gente tem também a parte de salário, benefícios, e um mega diferencial é que a gente tem o organograma da estrutura da área que ele vai atuar, e a gente já coloca as fotinhos das pessoas e a foto dele como se ele já estivesse dentro do time. Então, isso faz uma mega diferença, assim, é um momento, tipo, de encantamento mesmo, e isso tem tido bastante benefícios, as lideranças adoram fazer essa etapa, os candidatos ficam super engajados, então a gente entende que é um mega diferencial aqui do nosso lado também. E aí, aqui, trazendo para vocês um pouco do nosso funil atual, o que a gente trouxe de resultado implantando tudo isso aqui que eu passei para vocês, né? Então, hoje, agora, já com a Mindsight no nosso processo, aqui é um funil olhando uma única posição, diferente do outro que eu apresentei de 7 posições. A gente, até para vocês terem clareza, putz, será que teste não desengaja as pessoas candidatas no processo? Putz, tenho receio de colocar testes no início do processo, as pessoas não completarem o cadastro e eu não receber a candidatura. Com a Mindsight, com mais de um ano aí de parceria, a gente viu que esse dado ele é muito baixo, assim. Então, de todas as pessoas candidatas, em média, né, apenas 6% que se desengajam ali, não avançam ali a finalizar todos os testes. E um ponto interessante é que mesmo a área de produto e tecnologia, que são pessoas que não curtem muito essa parte de cadastro, de HES, de testes, eles preenchem ali os testes conosco. Então, assim, tem sido um baita diferencial, porque isso tem qualificado muito ali o topo, junto com as perguntas de triagem que o meu time constrói e cria também, de acordo com cada vaga, mas isso também diminuiu o tempo, né, dos nossos recrutadores para avaliar ali a etapa de triagem. Então, até dando um cenário assim para vocês, hoje em dia, aqui na Conta Simples, para a gente fechar uma vaga, é necessário triar em média 9 perfis, diferente lá do passado, que a gente triava ali quase 30 perfis para fechar uma posição. E para a gente também fechar uma vaga, os recrutadores entrevistam em média 6 pessoas e as lideranças de 3 a 4. Então, diminuiu muito o tempo de entrevistas e também a gente ganhou agilidade no processo, olhando para prazo, né, de fechamento, de SLA e tudo mais. E aqui trazendo um pouquinho também dos nossos resultados atuais, então lá daquela dor, daquele problema, que eram 47% dos desligamentos, a gente teve uma redução de 28% em turnover prematuro, então hoje o turnover prematuro representa apenas 19% dos desligamentos, então foi um baita ganho. A gente aumentou também a nossa taxa de conversão entre etapas, entre talent e liderança, estamos em 67%, ou seja, a cada 6 pessoas entrevistadas, 4 são encaminhadas para a próxima etapa.
Tivemos também redução de 82% dos motivos de reprovação por cultura, usando o teste da Mind cultural e também o scorecard por cultura. Tivemos um ganho com a ferramenta de inteligência artificial de 40 horas mensais com o uso para ganhar eficiência. Então, meu time ele consegue dedicar, em média, 8 horas por recrutador mensal. E essas 8 horas que eles gastavam com pareceres de entrevistas e construindo ali o briefing e tudo mais, eles dedicam para uma atuação mais estratégica e não operacional. Então, é um tempo que pode ser usado para fazer um debriefing, para fazer uma offer, para fazer ali um feedback com a liderança, para fazer uma entrevista, e menos o foco ali da atividade operacional. E também a gente saiu de 78% de taxa de aceite de offers para 84%. Então, assim, esses são os principais, assim, big numbers que nós tivemos ao longo desse aprendizado através dessa dor, desse problema. E trazendo aqui também como mensagem finais, assim, que eu falo muito, a gente troca muito em time aqui, a gente tem muito essa cultura, que insanidade é a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se a gente estivesse fazendo as coisas iguais, talvez a gente não tivesse movido ponteiro e a gente não estaria, né, alcançando resultados tão incríveis. Então, aqui é um pouquinho ali que eu estou compartilhando do nosso case, mas fiquem super à vontade para vocês fazerem perguntas, enfim, acho que tem algumas perguntas aqui no chat que a Lu vai me ajudar a responder, e também para a gente marcar outros benches aí, caso alguém tenha interesse. E aí, só um ponto antes de fechar aqui, queria deixar aqui esse QR Code, temos muitas vagas na Conta Simples, temos até uma vaga de HRBP especialista, então eu sei que tem bastante pessoas da área de RH aqui conectada, então se você está buscando uma recolocação ou tem alguma pessoa para indicar, é só acessar o link aqui e consultar todas as outras vagas que nós temos também. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu acho que eu falei muito rápido, mas eu responder todos vocês. Foi ótimo, Mari, muito obrigada. O chat está super animado, estou feliz que sua equipe está aqui, está interagindo, já inclusive responde as perguntas do chat maravilhosas. E bom, é muito bom a gente ter clientes parceiros como vocês, que querem evoluir o RH, que fazem toda essa análise em cima de resolver de fato os problemas que a gente vê na área para mudar o cenário, né? Como é bom a gente poder resolver problemas diferentes. A gente surge com novos, a gente vai caminhando. Então, fazer essa qualificação dos candidatos é parte da essência da Mindsight, assim como usar dados para tomada de decisão. Então, muito obrigada por compartilhar esse case. Tenho certeza que o pessoal aqui está super interessado, e inclusive com várias perguntas. Então, já vou começar a trazer algumas aqui para você, tá bom, Mari? Então, bora lá. Você comentou um pouco também sobre o processo de disponibilizar o material sobre as informações da sua empresa para o candidato, que inclusive a Kelly, seu time, já comentou um pouco. Mas a Gabriela queria saber se tem que melhorias você observou depois de disponibilizar esse material para os candidatos, né? O que você viu acontecer? Boa. O que a gente identificou assim como grande impacto assim tangível, né, qualitativo, foi de fato as pessoas entenderem muito mais sobre o negócio e já trazerem ali sobre o nosso produto. Então, as pessoas foram atrás para ouvir podcast, para ler matérias. Então, a gente faz todos esses links dentro do material para a pessoa ir atrás e identificar também, né, e aprofundar um pouco mais sobre o nosso produto. Então, os principais ganhos, eles se encantaram muito com a cultura, se encantam muito com o cuidado no processo, então eles se sentem muito cuidados e acolhidos por ter um processo que pensa na jornada da pessoa candidata e principalmente a redução do nosso pitch sobre a empresa. Então a gente consegue usar o nosso tempo de forma mais estratégica, explorando os pontos ali da pessoa candidata. Perfeito, Mari, super legal. Uma outra iniciativa que a Gabriela também quer saber um pouco mais é sobre o treinamento que você comentou que faz ao longo ali do meio do funil. Então, se você puder contar um pouco qual é o escopo, o que você está passando, que ela também está passando por esse momento na empresa. Boa, vamos lá. A gente identificou, né, através dos nossos dados, até das próprias pesquisas, que a gente tem uma pesquisa de NPS Hiring Manager aqui. Então, a cada fechamento de vaga, o recrutador responsável dispara esse formulário para entender como foi a experiência, tanto para entender a experiência em relação à qualidade da shortlist, a comunicação e feedback ao longo do processo, a assertividade dos perfis. Então, através dessa pesquisa, a gente fez uma análise para entender ali quais eram os piores pontos assim de melhorias, né, oportunidades de melhoria, e a gente fez também
um bate-papo com algumas pessoas gestoras, tipo um grupo focal, para entender o que eles sentem falta, o que eles gostariam, o que eles não têm visibilidade. Então, eu sempre falo, sempre que a gente for construir algo, seja um treinamento, um produto, uma iniciativa para alguém dentro da empresa, o nosso time de people, principalmente a área de DHO faz muito isso, eles entendem as dores e necessidades dos usuários. Então, não adianta a gente criar algo da nossa cabeça ou achando que o feeling vai ser melhor eles saberem sobre isso ou aquilo. Então, vai direto na fonte, tenta entender a dor, onde tem oportunidade, aí a partir disso você constrói o seu conteúdo. Então, aqui a gente fez um conteúdo bastante customizado de acordo com a dor que o nosso time tinha. Então, cada empresa pode ter um tipo de dor diferente. Mas os principais pontos abordados foram a parte de competências, boas práticas no processo em relação à redução de vieses e também diversidade e inclusão, porque a gente começou a trabalhar vagas afirmativas aqui, e também a questão do leveling, né, da senioridade. Então, eles tinham bastante dúvida ali entre identificar a senioridade por um nível de maturidade de competência. Eles faziam muita diferença pelo conhecimento técnico e experiência, trajetória que aquela pessoa tinha. Mas, às vezes, essa pessoa pode ter uma trajetória, uma experiência extensa, mas a maturidade como comportamento ali não adequa ali ao que a gente espera do nosso nível de senioridade. Então, basicamente, foram esses os principais pontos. Super legal, Mari. E aí, agora a gente recebeu algumas perguntas relacionadas a como que você metrificou todo esse processo, né? Então, você trouxe aqui dados, como você calculou ali todos os dados do seu funil. E aí, inclusive, a Giovana perguntou aqui no chat como que você chegou nesses números de antes e depois, até como que você realizou, né, essas análises para chegar aqui. Boa. Eu falo que nosso time é bastante privilegiado, porque, felizmente, eu estou numa empresa que confia muito no meu trabalho e que dá muita liberdade para a gente poder testar e aprender. Mas eu sei que o cenário de outras empresas é diferente, tanto em relação ao orçamento, a ferramenta, software, tudo que podem, né, nos proporcionar essas informações. Mas o que eu falo é assim, mesmo que a gente não tenha um HS, mesmo que a gente não tenha ainda uma base de dados, um analytics em people, metrifique os seus dados. Então, seja dono do seu próprio processo. Então, independente se você tem um HS para apoiar ou não, faça controle via planilha. Aqui no início da conta simples também a gente não tinha nada disso, a gente metrificava via planilha. Muitas coisas ainda via planilha, porque a gente fez uma transição de HS agora. Então, a gente teve um trabalho manual, de fato, porque o trabalho, né, quando a gente não tem isso automatizado, onera em tempo investido. A gente dedicou um tempo para puxar esses dados de forma manual e fazer essas análises. Então, elas foram feitas parte com dados que a própria plataforma suportava e outros dados que a gente metrificava via planilha. Então, a gente fez todas essas análises através dos indicadores de recrutamento que a gente olha, olhando o funil, conversões. Então, tem vários outros indicadores que a gente acompanha aqui também. Então, a gente tem, olhando para parte de eficiência, a gente tem os SLAs, né? Então, as vagas ali por área e por níveis de senioridades. A gente tem também a parte do indicador de time to field, time to hire, quanto tempo demora para encontrar o talento na posição, quanto tempo demora para fechar a vaga com aquele talento. A gente tem outros indicadores também que a gente metrifica o aceite de offer, tanto por recrutador como por área geral. Temos também indicadores de qualidade, que a gente de experiência, que é o NPS de pessoas candidatas, o NPS dos Hire Managers, e também temos o NPS de onboarding, que é um projeto, é um processo que hoje ele é executado por DHO, mas que impacta também na experiência da jornada da pessoa colaboradora. Então, a gente tenta metrificar e depois correlacionar esses dados para ver quais serão os pontos ali, quais serão os acionáveis a partir deles. Super legal, Mari. Acho que deu para ter uma visão completa, né? A gente pode até mandar depois para vocês aqui também no chat. Tem um artigo que a gente gosta que tem a lista de principais indicadores do RH e como calculá-los, né? Trazer essas fórmulas para facilitar para vocês também que querem começar essa jornada de metrificar e entender onde está o problema também no processo de vocês.
E aí a gente recebeu algumas perguntas com a sua aplicação de IA, né? Então, essa aplicação tanto na entrevista quanto no processo como um todo. Inclusive, a pergunta aqui da Flávia é sobre como funciona essa ferramenta de IA para transcrição. Ela transcreve tudo, ela já oferece insights. Você pode compartilhar um pouco mais sobre esse cenário? Boa, vamos lá. A gente pesquisou algumas ferramentas. Infelizmente, não tem nenhuma ferramenta brasileira ainda, então é uma ferramenta da gringa, ela é chamada MetaView. Meu time, se tiver aí conectado ainda e puder escrever aqui para o pessoal no chat, por gentileza. E é uma ferramenta voltada para recrutamento e seleção. Então, tem alguns players de fora de outros RHs que têm utilizado também. Tem uma empresa chamada Brex, que utiliza, e eles têm tido bastante eficiência também no processo. Então, ela faz a transcrição e ela dá também a possibilidade da gente cadastrar templates. Então, a gente cadastra templates, por exemplo, a gente tem o nosso roteiro de bate-papo inicial. Quais são as perguntas que a gente faz, né? Para entender experiência, escopo, papel e responsabilidade. E aí a gente aplica esse template após a realização dessa entrevista. Então, a ferramenta já responde cada pergunta daquele template, daquele roteiro. Então, o time de talent quase não tem trabalho para ficar ajustando o parecer. Então, é bem legal. Às vezes a gente ficou com alguma dúvida sobre alguma competência. A gente quer usar isso em debriefing para entender ali se tem algum ponto de atenção. Então, a gente pode voltar, assistir a entrevista. A gente tem também a opção de ver na íntegra ali, pergunta e resposta, tudo que foi feito, como também personalizar os templates de acordo com a resposta. Então, assim, é bem interessante. Assim, é uma ferramenta muito legal. Eles têm também período de teste, se vocês quiserem também, eu passo o link aqui depois para vocês testarem. Acho que ele dá acesso a 10 bate-papos que vocês podem vincular um MetaView para vocês testarem a usabilidade. E aí tem os planos mensais, Enterprise, mas assim, não é um valor tão absurdo pelo tanto de ROI que a ferramenta entrega. Então, a ferramenta ela já se paga desde o primeiro mês de uso em relação ao tempo que a gente ganhou de 40 horas mensais. Então, isso é bem bacana. Muito legal. Acho que é bom a gente trazer benchmarks aqui, porque as ferramentas hoje em dia de IA estão cada vez mais crescendo. Tem inclusive um site, gente, que é para buscar ferramentas de IA disponíveis. Você fala qual é a sua necessidade de demanda e ele traz uma lista. A gente pode mandar isso aqui também, mas ótima dica, Mari, que já está aí entregando eficiência para vocês no processo de seleção. E aí, além dessas perguntas do chat, gente, a gente tinha feito um questionário para quem já tinha se inscrito, né, no webinar, já queria, estava correndo para ver aqui a Mari comentar sobre o case. Eu vou fazer alguma dessas perguntas que a gente recebeu antes para atender todos aqui. Então, a gente recebeu uma pergunta da Débora, da Delta Energia, que ela perguntou que a gente sabe em relação à eficiência do processo seletivo que fechar a vaga é importante, mas que a assertividade nas contratações também é tão importante quanto. E que se você poderia compartilhar algumas estratégias eficazes que monitoram essa qualidade da contratação, além da métrica de turnover que você já trouxe aqui para a gente. Tem outros indicadores que você olha nesse sentido? Boa. A gente tem alguns indicadores que eles são compartilhados junto ao time de pessoas e cultura. Então, tem alguns dados que retroalimentam o nosso processo para além do turnover prematuro. Então, a gente acompanha a questão do NPS. Então, aqui a gente tem uma pesquisa trimestral que a gente dispara para todas as pessoas colaboradoras para mensurar ali a recomendação desse colaborador, né, sobre a conta simples, e também tem algumas perguntas norteadoras ali que a gente consegue identificar como que está o NPS, como que essa pessoa está avaliando o NPS, e temos também o ciclo de performance, que acontece de forma semestral aqui, né, então aqui a gente tem uma avaliação 360, a gente consegue ter a percepção da autoavaliação e da avaliação entre pares e da liderança. E aí a gente consegue metrificar, né, então se aquele talento ele de fato ele não teve um turnover prematuro, mas como que está a performance dele? Foi uma contratação assertiva? Ele está performando, está dentro da nossa cultura, dentro do esperado, abaixo do esperado, acima do esperado? Ele se tornou um key talent? Ele se tornou uma posição chave para o negócio? Então, lógico que esses resultados não são no curto prazo. O curto prazo a gente consegue acompanhar mais mesmo o turnover prematuro, e também as pesquisas de NPS Hiring Manager. Mas no médio e longo prazo a gente consegue olhar a jornada do talento aqui dentro mesmo.
Muito legal, Mari. E eu acho que essa pergunta já engatilha com uma outra que a gente recebeu aqui, que é justamente sobre, muitas vezes a gente tem dentro da empresa separada a área de recrutamento e seleção, a outra área que gerencia a performance, a outra área que cada uma tem ali já os seus dados. Como que vocês trabalham hoje na Conta Simples para fazer essa conexão entre as informações? Vocês têm alguma rotina? Como que é essa troca para gerar toda essa análise de dados? Boa. Aqui a gente trabalha também com sub-áreas, mas a gente tem um time muito horizontal, então não é cada um na sua caixinha, por mais que o escopo de atuação ali seja diferente ali a natureza das funções. Então a gente está ainda num passo, né, de trabalhar ali com o People Analytics de uma forma mais madura. Então a gente está nessa transição até de plataforma. A gente fez a nossa primeira contratação de uma pessoa People Analytics, justamente porque cada área tem o seu dado isolado. E quando a gente fazia essas correlações para cruzar dados, era feita de forma muito manual e operacional. Então, a gente até contratou uma plataforma agora, que é no Code, que é a Asus, que ela vai possibilitar a gente ter essa interface ali de forma macro, né, e ter essa visão holística para a gente poder ter essa inteligência nos dados e essa democratização, né? A gente não olhar mais o dado pelo dado, mas olhar o resultado que aquele dado traz ali quando a gente correlaciona com outro. Então, a gente sempre teve muito forte esse olhar para dados, então eu acho que um ponto positivo do time de gestão de people da Conta Simples, tanto minhas pares como a minha gestora, é que elas sempre provocam para a gente, não vamos fazer uma ação, uma iniciativa, só porque a gente entende que vai bombar, vai trazer um bom resultado. Quais são os insumos, quais são os dados que dizem que a gente tem que fazer isso? Então, a gente sempre busca esses dados primeiro para a gente ter ali um acionável. Então, a gente sempre teve muito forte esse pensamento voltado para dados, mas ainda assim é uma dor assim a gente ter que ficar buscando esses dados ali de forma operacional. Então a gente também não está tão evoluído, mas o que ajuda, né, e suporta o time é que todo mundo tem o mesmo pensamento. Então a sinergia e a conexão faz as coisas acontecer de forma mais rápida. Muito legal, Mari. Isso é cada vez uma tendência, a gente tem visto hoje, inclusive a Mindsight, para quem não conhece, é justamente essa solução integrada. A gente tem uma parte só sobre centralizar os dados de RH, então, para quem tiver interesse, está passando por esse desafio também, fiquem aí para procurar mais sobre essas informações. Estamos disponíveis. E aí, agora a gente recebeu também algumas perguntas relacionadas a indicadores, né, de benchmark da área de recrutamento e seleção. Então, se você puder compartilhar um pouco hoje, quantas vagas, em geral, você tem de fechamento por mês, como vocês trabalham isso, como que está o tempo, né, de fechamento de vocês, que são algumas curiosidades que chegaram aqui no chat, então, se puder compartilhar com a gente. Boa, não, maravilha. Hoje, aqui na Conta Simples, a gente trabalha em média 30 posições mês. É o volume que a gente trabalha, né? Olhando o capacity do time e também necessidade do negócio, né? Então, nós somos uma empresa que hoje temos 270, 280 colaboradores, e a gente tem ali, a gente trabalha as posições, né, de forma com orçamento anual. Então, todas as vagas de aumento de quadro que a gente vai trabalhar ao longo do ano, elas já foram previstas no início do ano, elas são distribuídas por trimestres e a gente vai trabalhando isso ao longo dos meses. E além disso, tem as vagas de reposições. A nossa taxa de turnover não é tão alta pelo mercado que a gente atua, financeiro e de tecnologia. Hoje a nossa média de turnover é de 3%. Então, em média, a gente tem 70% de vagas ali de aumento de quadro e 30% de reposição quando a gente olha essa média de 30 vagas mês trabalhadas. Excelente, Mari, muito legal vocês estarem com esse planejamento. Acho que isso faz muita diferença também para a rotina de uma área que trabalha tanto com uma operação, né, aquecida. Bom, e aí agora a gente está chegando nos minutinhos finais, então, pessoal, se quiserem mandar as últimas perguntas aqui. A gente recebeu uma pergunta que eu acho que é legal de entender hoje. Quais que, dado que vocês resolveram tantos desses problemas que estão com esses indicadores, qual que é o desafio hoje, né, da Conta Simples olhando para recrutamento? O que, que vocês estão focados em resolver agora? Boa. Eu acho que o nosso grande foco é contratar talentos com alto potencial de evolução. Então, talentos ali que possam crescer e ter uma jornada de sucesso aqui dentro com a gente, independente do nível de senioridade. Então, a gente entende que
pessoas que tenham um learning agility, né? Essa capacidade de aprender de forma rápida, tenham flexibilidade, adaptabilidade, tendem a ter mais sucesso aqui, né? Pessoas que consigam transitar e terem essa atuação mais versátil e dinâmica de acordo com a necessidade do momento e negócio. E o nosso principal desafio hoje é trabalhar essa questão de eficiência e escalabilidade. Então, a gente está num momento de revisão dos nossos fluxos e processos, apesar de a gente ter mudado recentemente com bastante novidades e mudanças que trouxeram esses resultados que nós alcançamos, a gente tem muito esse olhar, o que mais que a gente pode fazer, o que o mercado tem feito que a gente não está fazendo e não está olhando ainda, o que a gente tem que se preparar como empresa e como conta simples e como área para a gente suportar o crescimento futuro do negócio. Então, a gente ainda tem muitas coisas para melhorar, olhando o BAU ali, né, a rotina do dia a dia, mas também esse olhar mais preditivo, em como que a gente se prepara para a gente, né, suportar o crescimento do negócio. Então, basicamente, tem sido uma mescla aí desses dois cenários. Muito legal, Mari. Estamos aqui, já queremos saber depois. Tenho certeza que todo mundo já vai querer saber como você resolveu esses problemas para contar para a gente num próximo People Talks. E a gente tem aqui algumas perguntas pontuais que eu deixei passar, gente, desculpa. A Isabelle tem uma pergunta aqui sobre o cálculo do CAT, né? Como que vocês fazem isso, o que vocês estão fazendo? E depois tem uma pergunta também da Jéssica sobre SLA, médio de fechamento de vaga, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Boa. Sobre o CAT, depois eu posso compartilhar uma planilha, porque isso varia de cada empresa, porque a gente desdobra ali os valores que a gente gasta com ferramentas, com parceiros, fornecedores, o valor hora ali, né, o valor mensal do salário por nível de senioridade. Então, tem várias coisas que precisam ser preenchidas para a gente chegar num valor ali de CAT, né, por posição ali trabalhada. Então, eu posso compartilhar essa planilha em branco para vocês preencherem e chegarem no resultado na fórmula, mas basicamente são vários itens que a gente preenche desde o processo de seleção e também o processo de admissão e onboarding, né, que envolve infra, logística, envio de notebook, kit onboarding, ou se for no modelo presencial, né, benefícios e tudo mais. Eu posso compartilhar depois isso. E sobre o SLA médio, depende muito da área de atuação, Jéssica. Mas, em média, eu vou trazer um pouco de contexto de tecnologia. Vagas de desenvolvedores, nível sênior, a gente tem fechado ali as posições entre 25 e 30 dias corridos, tá? Vagas de coordenação de tecnologia, a gente tem fechado ali entre 45 e 60 dias. E quando a gente olha áreas de negócios e operações, nível sênior, o SLA é de 30 dias corridos, e lideranças entre, né, coordenação ou especialista de 45 dias. Então, essas são as nossas médias. A área que a gente acaba tendo um pouquinho um SLA um pouco maior do que as demais áreas são as áreas de engenharia de dados e de segurança da informação, quando a gente olha para as sub-áreas, né, EPSEC, Blue Team, Red Team, então é uma área que tem um pool de talentos, né, menor do que as outras áreas, como back-end, front-end, e são pessoas que já estão muito bem alocadas em algumas empresas, então a gente tende ali a demorar um pouquinho mais para essas posições mais seniores em engenharia de dados e em segurança da informação. Perfeito, Mari, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que interagiu no chat. Sei que temos muitas perguntas. A Mari está aqui, uma fonte de conteúdo enorme, inclusive de materiais. Então, fique à vontade, ela já se colocou à disposição. A gente vai mandar também a gravação de todo esse conteúdo para todo mundo que se inscreveu. Então, vocês vão ter como acessar. E aí, agora que eu vou trazer para vocês, caso vocês tenham mais dúvidas, para a gente não perder aqui o nosso horário, é para vocês enviarem para a gente, já que a gente vai pegar um compilado de todas as perguntas que foram feitas no chat e a gente vai montar também aí um FAQ, vai compartilhar com vocês, né? Faz parte aqui do suporte da Mindsight, do People Talks. E, bom, gostaria muito de agradecer para todo mundo. E aí, Mari, se você quiser deixar uma mensagem final aqui para os participantes, compartilhar aí uma última fala, fique à vontade. Boa, pessoal, me coloco super à disposição. Eu sei que o tempo, né, acaba sendo o nosso inimigo, né, por conta de tempo de agenda e tudo mais.
mas o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me acionar lá no LinkedIn, né? Deixei aqui meu QR Code. Depois a Luísa pode compartilhar junto com a FAQ o perfil também do meu LinkedIn. A gente pode criar esse canal de comunicação. E eu também vou me comprometer em enviar esses materiais aí para que vocês tenham aí como modelo e suporte para que vocês tenham ali esses dados mais fáceis de poder fazer, de fato, essas análises, né, para tomadas de decisões. Perfeito, Mari, muito obrigada. Vocês vão receber no e-mail um formulário de feedback junto com a gravação e todo o material compartilhado. Muito obrigada por todos. Vejo vocês no próximo People Talks. Acompanhe as redes da Mindsight. Muito obrigada, Mari, por todo o conteúdo. Foi excelente, foi uma aula para todos aqui. Até uma próxima. Valeu, gente. Boa Obrigada, tarde. pessoal. Valeu.